Olá, meu nome é Léo Arruda, eu fui um dos cofundadores da comunidade de altruísmo eficaz em São Paulo em 2015. Também colaborei na Doe Bem, uma avaliadora de organizações brasileiras alinhada com os princípios do altruísmo eficaz. Hoje eu vou falar de 4 tópicos principais. Primeiro, por que filantropia? Por que doar? Discutir alguns argumentos sobre filantropia. Segundo, falar sobre alguns critérios de como e por que escolher uma causa. Depois, discutir alguns critérios de como avaliar organizações, explicar o processo de avaliação de algumas avaliadoras e, no final, vou repassar brevemente as ideias mais importantes. Minhas principais referências foram o site da GiveWell e da Giving What We Can, o Effective Altruism Handbook e o site da 80 mil horas. Então, começando, por que fazer filantropia, por que doar? Podemos começar nos perguntando em geral por que pessoas ajudam outras. Por que elas contribuem para coisas que não dizem respeito às suas vidas pessoais? E há motivos variados que levam as pessoas a ajudar. Vou comentar algumas motivações, não é um levantamento científico, apenas para dar uma visão dessa variabilidade. Começando por motivações mais altruístas, algumas pessoas desenvolvem naturalmente uma propensão a sentir compaixão por outros indivíduos, a se importar com desconhecidos, com pessoas de outros lugares do mundo, com outras espécies vivas. Outras pessoas passam a se importar mais gradualmente, por meio de experiências marcantes, seja a convivência com indivíduos de um grupo, seja por se envolver com uma causa, ou pode ser ao estudar e refletir sobre a condição do mundo, ou por se identificar com alguma religião, ou com alguma teoria moral, ou simplesmente por sentir que querem contribuir para um mundo melhor, desejam dar uma contribuição para a sociedade. É fato que, seja por vias mais emocionais, seja por vias mais intelectuais, faz parte da natureza humana a capacidade de se importar com a condição de outros indivíduos, em maior ou menor grau, de sentir empatia, compaixão e querer ajudar alguém que necessita, ou de querer contribuir para um mundo melhor. Assim, quando somos confrontados com a oportunidade de ajudar, muitos de nós optam por ajudar. Mesmo que às vezes tenhamos aprendido a ignorar o sofrimento alheio, por pensar que é um problema muito grande, muito difícil, que é incerto e às vezes até emocionalmente avassalador. Além de motivações altruístas, pessoas ajudam também por vários outros motivos. Pode ser por culpa, por constrangimento, para se sentirem úteis, boas, para melhorar sua imagem para si ou para outros, ou porque querem deixar algum legado da sua existência. Além dessas motivações psicológicas, podemos pensar em razões mais práticas. Qual é o retorno da filantropia? Qual é o benefício? Bom, o principal benefício é que, doando para organizações efetivas, você vai estar financiando recursos e profissionais competentes para resolver os problemas que você considera mais importantes. A GiveWell, por exemplo, estima que algumas das organizações salvem uma vida humana a cada $4.500, enquanto outras organizações estimam que, pelo mesmo valor, você pode evitar o sofrimento de centenas de animais. Isso significa que, mesmo doando um valor moderado, uma pessoa pode salvar várias vidas humanas ou melhorar a vida de milhares de animais ao longo da sua carreira. E você pode calcular o número de vidas que poderia salvar no site da Giving What We Can, que vou deixar indicado aqui embaixo. Há também benefícios mais pessoais. Além do impacto para a sua causa, o ato de doar dá um senso de propósito, evoca emoções positivas, reforça valores altruístas e pode influenciar outras pessoas se você não mantiver isso em segredo. Costuma ter um efeito positivo sobre a sua reputação, sobre a sua imagem social. As empresas usam bastante esse recurso, apoiando projetos, o que gera publicidade para elas e muitas vezes tem uma parte do valor abatida de impostos. Acho que são todos efeitos relevantes que devem ser levados em consideração. Acredito que cada um em suas condições pessoais sabe avaliar o quanto está disposto a investir nas causas que considera importantes, seja 10%, seja 1% da sua renda, seja contribuindo de outras formas. Mas o ponto mais importante aqui é que é hoje acessível à maioria das pessoas do mundo ajudar alguém. Há milhares de indivíduos e organizações dedicados a resolver esses problemas e podemos contribuir com o trabalho deles, seja dando dinheiro, seja com o nosso tempo e trabalho, seja simplesmente divulgando informações sobre o trabalho que eles fazem. E acho que convém comentar também algumas objeções comuns à filantropia. Uma muito comum é que a filantropia e as organizações sociais exercem uma função que deveria ser do Estado, e que a gente não precisa de caridade, que a gente precisa de políticas públicas.
Isso depende um pouco de quais funções você atribui ao Estado. Existem visões diversas sobre esse papel, algumas mais estatistas, outras mais liberais ou anarquistas, e muitas discussões também sobre se faz sentido esperar que o Estado, na forma como ele existe, seja capaz de cumprir esses papéis. Mas mesmo que se considere que devam ser funções do Estado, as demandas sociais mostram que existem limitações, seja de capacidade, de eficiência ou de prioridade em resolver algumas questões. E nessa situação, o terceiro setor, assim como a iniciativa privada, complementa a ação do Estado intervindo em problemas específicos, enquanto ele não é capaz de assumir esse papel. Outra objeção comum é dizer que as organizações fazem trabalho paliativo. Então, não é tapar o sol com uma peneira, os grandes problemas não requerem mudanças sociais sistêmicas, mudanças políticas, e as ONGs não são capazes de fazer isso. Existe um universo de organizações trabalhando em muitas vertentes. Muitas organizações trabalham com intervenções que são, sim, paliativas, no sentido que elas não têm o objetivo de resolver a causa do problema. Isso não elimina seu benefício. Condições como pobreza extrema, malária, desnutrição, mortalidade infantil não empoderam as pessoas a resolverem seus problemas. Para essas pessoas, esse trabalho pode fazer muita diferença e possibilitar que elas tenham condições mínimas para melhorar suas vidas e lutarem pelos seus direitos. E é verdade também que esse trabalho não é suficiente para resolver os problemas. Há também organizações trabalhando por mudanças sistêmicas, seja por leis, por políticas públicas, seja no empoderamento de comunidades, pesquisa científica, inovação tecnológica. Mas deve-se considerar também que muitas intervenções sistêmicas são incertas, nem sempre acontecem como se espera, problemas sociais costumam ser complexos e difíceis de serem resolvidos, pode demorar anos e que tem indivíduos sofrendo enquanto não se encontra uma solução. Eu vou deixar aqui embaixo 2 artigos discutindo um pouco essas objeções no caso da eliminação da pobreza. Uma terceira objeção é que ONGs não são confiáveis, são focos de desvio e lavagem de dinheiro. Novamente, existe um universo de ONGs, e sim, sabemos que infelizmente muitas ONGs são usadas para essas finalidades, mas existem também milhares de ONGs sérias trabalhando honestamente em prol de uma boa causa. E é injusto desprezar o trabalho delas por conta das outras. O mesmo argumento vale também para outros tipos de entidades. Existem pessoas trabalhando para o bem da sociedade, assim como existem pessoas usando instituições para fins fraudulentos ou corruptos, seja no governo, seja no terceiro setor, seja em instituições religiosas, seja em empresas. Uma notícia boa, a cultura de doação no Brasil parece estar melhorando. Segundo a pesquisa feita pelo IDES, o Instituto de Desenvolvimento para Investimento Social, durante a pandemia o Brasil subiu da 54ª para 18º lugar no World Giving Index. Ele melhorou 36 posições dentre 119 países. Essa pesquisa perguntou às pessoas se no último mês elas ajudaram um estranho, se doaram dinheiro a uma instituição ou realizaram um trabalho voluntário. Eu destaco aqui o trabalho que o IDES e o GIF, que há muitos anos pesquisam e promovem filantropia no Brasil. A título de curiosidade, os primeiros lugares foram Indonésia, Quênia, Estados Unidos, Austrália e Nova Zelândia. Então, não são apenas países muito ricos. E na pesquisa Doação Brasil, também feita pelo IDES, dos entrevistados que não realizaram doações nos últimos 5 anos, um quarto citou a falta de confiança nas organizações ou de transparência sobre o destino das doações, mostrando que isso continua sendo uma preocupação relevante. E agora, se você decidiu que gostaria de doar, como você escolhe? Doar para que causa? Para que organização? Como posso saber se os recursos vão ser bem utilizados? Como sei qual impacto vai ter? Vamos explorar essas questões. Então vamos lá. Como e por que escolher uma causa? Tem inúmeros problemas no mundo: pobreza extrema, desnutrição, doenças, animais sofrendo desnecessariamente, mudança climática, corrupção, crimes, guerras, pandemias, desastres. Como que a gente escolhe uma causa dentre tantos problemas? Uma opção é escolher uma delas, uma que seja mais familiar ou pareça mais interessante, mas vou argumentar que vale a pena tomar uma decisão mais refletida. Mesmo que tenhamos uma causa com a qual nos importemos muito, dar um passo para trás e olhar o panorama pode mudar um pouco a nossa perspectiva. Então, por que tomar uma decisão refletida? Vou explicar 3 conceitos importantes: viés cognitivos, trade-offs
e custo-efetividade. Então, primeiro conceito, viés cognitivos. É comum que nós tenhamos preferências por algumas causas, ou mesmo uma causa favorita. Pode ser porque nós tivemos mais contato ou porque tem algum apelo emocional especial. Porém, provavelmente tem muitas outras causas importantes que nós nunca chegamos a conhecer, talvez nunca tenhamos nem ouvido falar e que podemos vir a achar tão mais importantes se conhecermos um pouco mais. Além disso, é bem conhecido em psicologia que o julgamento humano é sujeito a uma porção de vieses. Vieses cognitivos são tendências dos nossos processos de pensamento que distorcem nossos julgamentos de forma desproporcional. Tem uma dezena de vieses já identificados, mas vou comentar de alguns relevantes aqui. Efeito da vítima identificável. Nós somos muito mais motivados a ajudar quando somos apresentados ao indivíduo com uma foto, com uma história, um nome, do que a um grupo anônimo de pessoas, ou pior ainda, um número. Especialmente se é um indivíduo percebido como vulnerável, como uma criança. Não é incomum casos de indivíduos receberem mais atenção do que casos envolvendo populações inteiras. Isso faz sentido se a gente pensar que a nossa cognição é adaptada para interagir com indivíduos concretos, com pessoas e não com abstrações. É bem sumarizado naquela frase: a morte de um homem é uma tragédia, a morte de milhões é uma estatística. Talvez alguns se lembrem que em 2015, em meio à crise de refugiados sírios, a foto de uma criança afogada numa praia abalou o mundo. A crise já acontecia, envolvia milhares de pessoas antes dessa criança, mas ela se tornou emocionalmente apelativa, por causa de uma foto de uma criança. E essa foi só uma criança que se afogou em meio a milhares de mortes evitáveis que acontecem todos os dias. Próximo, insensibilidade ao escopo. Digamos que tenha havido um vazamento de petróleo e estão sendo feitas operações para salvar os animais selvagens. Quanto você pagaria para salvar 200 mil patos? E quanto você pagaria para salvar 2 mil patos? Quando perguntadas a pessoas diferentes, o valor médio para 200 mil foi $88 e para 2 mil foi $80. Isso é, as pessoas aparentemente se dispõem a pagar $80 pelos 2 mil primeiros, mas apenas mais $8 para os 198 mil seguintes. Isso parece não fazer muito sentido, e infelizmente esse efeito parece ser comum na avaliação de números grandes em geral. Não importa se a gente está falando de políticas públicas, de pessoas mortas num genocídio, nós simplesmente não lidamos com números grandes de forma proporcional. Salvar 1 milhão de pessoas não parece ser 1000 vezes mais importante do que salvar 1000, e muito menos 1 milhão de vezes mais importante do que salvar uma. Próximo, o efeito gota no oceano, também chamado de dominância da proporção. E, mais uma vez, nossa cognição numérica nos leva a decisões estranhas quando usamos proporções no lugar de números absolutos. Salvar 10 pessoas no grupo de 10 parece muito mais importante do que salvar 10 pessoas no grupo de 1000. Salvar 1% ou 0,1% das pessoas parece muito menos do que pensar que são 10, 100 ou 1000 pessoas, mesmo que isso seja o mesmo valor. E há muitos outros vieses além desses, que nos fazem, por exemplo, nos importar mais com desastres repentinos, como um furacão, do que tragédias maiores que acontecem todos os dias, como crianças morrendo de desnutrição. Ou nos importar mais com pessoas que são parecidas conosco, com nossos parentes mesmo que sejam desconhecidos, com pessoas que são mais bonitas, com se importar menos com pessoas de outro grupo racial, ou que estão em outro país, ou simplesmente pessoas que estão longe de nós. Também podemos nos sentir menos confortáveis em falar que ajudamos uma intervenção que combate verminoses ou opera fístulas, que são assuntos aversivos, do que uma que ajuda crianças órfãs ou protege animais carismáticos de extinção. Novamente, essas tendências fazem sentido se a gente pensar que a nossa cognição social é adaptada para interações pessoais, numa comunidade pequena, e que ela não é adaptada para uma realidade como a nossa atual, em que potencialmente afetamos e somos afetados por milhões de pessoas ao redor do mundo. Enfim, infelizmente saber que esses vieses todos existem não nos torna imune a eles, mas permite ponderar mais criticamente quais causas merecem mais atenção e, principalmente, por quê. Segundo conceito, trade-offs e custos de oportunidade. Essas são duas ideias muito importantes que são aprendidas no começo dos cursos de economia.
Todas as decisões que tomamos na vida têm um custo, o das opções que deixamos de escolher. Cada centavo que gastamos poderia ser gasto em outra coisa, cada minuto da nossa vida poderia ser usado em outra atividade. Num mundo que nossos recursos são limitados, estamos o tempo todo escolhendo o que vamos fazer e o que não vamos, assim como indiretamente escolhendo os efeitos que essa escolha tem no mundo. Podemos ignorar, deixar de pensar nessas consequências, ou podemos aceitá-las, abraçar esse custo e tentar tomar decisões mais alinhadas com os nossos valores. Saber que a nossa contribuição pode salvar vidas impõe uma responsabilidade moral maior nas nossas decisões. De alguma forma indireta, estamos o tempo todo escolhendo se e quanto queremos dedicar nossos recursos a salvar vidas ou se vamos dedicar a qualquer outra coisa. Infelizmente, não é possível salvar a todos, e é como se de alguma forma estivéssemos fazendo uma triagem no hospital lotado, escolhendo quais casos serão atendidos e quais não. E se estamos nessa posição de responsabilidade, se de fato dispomos de recursos limitados, convém usarmos nossos recursos da melhor forma, assim como gostaríamos que fosse feito com os nossos investimentos ou como gostaríamos que os nossos governantes usassem os recursos públicos. Estamos em triagem todos os segundos de todos os dias. Terceiro conceito, custo-efetividade. O custo de treinar um cão-guia no Brasil é mais de 100 vezes o custo de uma cirurgia de tracoma ou de catarata na África. O cão-guia pode ser muito útil a um deficiente visual, mas as cirurgias podem prevenir muitos anos de cegueira. Se admitirmos que a qualidade de vida das pessoas tem o mesmo valor, optar por financiar cirurgias é uma opção muito melhor do que treinar um cão-guia. Custo-efetividade é o benefício que uma intervenção é capaz de gerar por uma dada quantidade de dinheiro. Vejamos esse gráfico. Ele mostra a diferença de custo-efetividade entre 108 intervenções médicas, da menor para a maior. A intervenção mais custo-efetiva aqui embaixo é 60 vezes mais custo-efetiva do que uma intervenção mediana no meio. Isso significa que escolher bem uma causa ou organização pode ter um impacto brutalmente maior. Então, ignorar o custo-efetividade de intervenções sociais não leva a uma perda pequena, pode levar a uma perda de mais de 99% do impacto. Usando a analogia do hospital, isso significaria que escolher uma intervenção ineficaz pode ser análogo a trocar a vida de 99 pacientes pela de um. Isso torna a escolha de para onde doar praticamente tão importante quanto a de doar ou não. Se queremos fazer o maior bem, salvar o maior número de vidas humanas ou de animais, é importante focar nessas causas de intervenções mais custo-efetivas. É de se esperar que, ao não se fazer essa busca, se tenha um impacto dezenas ou centenas de vezes menor do que se tivesse feito. Mas identificar essas intervenções de alto custo-efetividade pode não ser óbvio e intuitivo. Muitas vezes intervenções que parecem ser eficazes não são, enquanto muitas intervenções altamente eficazes podem não receber atenção, passando despercebidas. E tem ainda muitos casos de intervenções que se provaram totalmente ineficazes ou com efeitos negativos quando foram estudadas. Se quiserem testar sua intuição sobre quais intervenções são efetivas e quais não são, vejam o teste no link que eu vou deixar aqui embaixo. Nesse ponto, a avaliadora Givral alerta que uma intervenção pode ser facilmente ineficaz mesmo que seja bem executada, dada a complexidade dos problemas sociais e o custo de se obter dados de qualidade sobre o impacto. Por causa disso, eles consideram que o ônus da prova é da organização e que ela deve ser considerada ineficaz até que se mostrem evidências contrárias. No outro artigo, David Anderson, da Coalition for Evidence-Based Policy, coalizão de políticas baseadas em evidência, diz que a vasta maioria dos programas sociais nunca foi avaliado e a maioria das avaliações rigorosas, 75% delas, mostram efeitos fracos, nulos ou negativos, e dá diversos exemplos, incluindo softwares educacionais e programas de alfabetização familiar. Só uma nota terminológica sobre causas e intervenções. Quando eu digo causas, eu me refiro a objetivos ou problemas que nós queremos resolver, como erradicar uma doença, um problema social ou um desafio tecnológico. E intervenções são os meios específicos para resolver uma causa. Por exemplo, distribuição de preservativo, um programa educacional ou campanha de conscientização. Às vezes uma causa é muito associada a uma intervenção específica. Por exemplo, erradicar a poliomielite é praticamente fazer campanhas de vacinação contra a polio nos países onde ela ocorre.